amigas. É muito bom ter você aqui novamente para falar sobre como é bom viver na Europa. Antes de entrar no assunto de hoje, quero agradecer ao casal Sérgio e Thaís, que moram no interior de Aveiro, em Portugal, e que por um problema técnico, a live que fizemos não gravou. Foi uma live muito interessante e aconselho você que mora em Portugal e também quem mora no Brasil, procurar o perfil dela no Instagram. O perfil dela é Ateliê Thaís Alves, como vocês estão vendo aí, que mostra o perfil de uma grande mulher empreendedora que foi forjada através da dor, da depressão, da saudade. Contudo, com o apoio do marido Sérgio e do filho Arthur, conseguiu forças e hoje é uma mulher feliz que faz o que ama. O slogan dela é "Vendo felicidade em forma de brigadeiros". Entrem no Instagram dela, sigam e vejam o exemplo de mulher, mãe, esposa e empreendedora e as delícias que ela faz. Sérgio e Thaís, infelizmente vamos precisar fazer uma nova gravação. Bem, o carnaval passou e o ano oficialmente começa no Brasil. O trabalho na Europa é coisa séria e envolve desde procurar um emprego até conseguir visto e planejar sua mudança. Cada país tem regras diferentes e caminhos diversos também para conseguir um emprego. Então, vamos falar hoje de como trabalhar em Portugal. Portugal tem sido um dos países mais escolhidos pelos brasileiros que estão imigrando. Por isso, se você está pensando em trabalhar em Portugal, esse programa é para você. Antes de explicar tudo sobre a questão de trabalho em Portugal, vamos começar respondendo 3 perguntas de forma objetiva e simples. O que preciso para trabalhar em Portugal? É necessário ter um visto ou autorização de residência que permita exercer uma atividade profissional ou cidadania europeia. Segunda questão: quem pode trabalhar em Portugal? Qualquer imigrante ou pessoa com dupla nacionalidade pode trabalhar, desde que não esteja no país como turista e tenha a documentação necessária. A terceira questão é: tem emprego sobrando em Portugal? Existem algumas áreas profissionais onde tem emprego sobrando, mas existe desemprego no país e a conquista de uma vaga não é uma tarefa simples. Respondidas essas 3 perguntas, vamos agora ao mercado de trabalho em Portugal. O modelo trabalhista português se assemelha muito ao brasileiro. São 40 horas semanais segmentados em 5 dias de 8 horas de trabalho, com algumas exceções previstas no Código de Trabalho português, a CLT deles. Assim como acontece na maioria dos países, existe um salário mínimo no país que garante aos trabalhadores o mínimo para viver. Entenda melhor como é o salário mínimo, o salário médio e o poder de compra em Portugal. O salário mínimo em Portugal em 2023 é de 760 euros. O valor foi reajustado em 1º de janeiro. Se comparado com os demais países da União Europeia, esse é um valor intermediário e bem longe dos países que ocupam topo como Luxemburgo e Irlanda. Apesar do recente aumento nominal de 55 euros com relação a 2022, o poder de compra em Portugal diminuiu por conta da inflação, a maior registrada nos últimos 30 anos. Em 2022, o salário médio aumentou 4%, chegando a 1.334 euros mensais por trabalhador. Isso é o salário médio. No entanto, devido à inflação que mostra o aumento dos preços dos bens de consumo em termos reais,
houve uma queda de 4,7% do salário médio, segundo os dados do INE. Assim, é possível perceber que o salário médio está abaixo de 2 salários mínimos brutos. E com um salário médio próximo ao mínimo, o que se observa no país é que o número de pessoas que recebem o mínimo é bem elevado. Enquanto isso, os salários superiores a 3 salários mínimos já são mais escassos, sendo mais comum em setores mais específicos, como a área de tecnologia. Portanto, se analisarmos o índice de preço do consumidor e a queda da remuneração bruta média, podemos afirmar que o poder de compra dos trabalhadores portugueses está diminuindo devido à escalada de preços. Os salários em Portugal variam conforme o cargo, a experiência do funcionário e também com a região do país em que se vive. É natural que os salários em Lisboa, capital do país, seja mais elevado do que os salários do interior, por exemplo. Para exemplificar, vamos colocar os salários médios anuais de algumas profissões em Portugal com base no Guia do Mercado Laboral de 2023. Vamos analisar Lisboa e Porto. Pela imagem, podemos analisar o valor do salário anual do contador em Lisboa e em Porto, que gira em torno de 37.500 euros, chegando a 49.000 euros em Lisboa, e em Porto 29.500 euros, chegando a 40.000 euros. Um responsável por recursos humanos em Lisboa, ele recebe entre 35.000 euros e 45.000 euros, e em Porto entre 34.000 euros e 44.000 euros. Um advogado em Lisboa entre 30.000 euros e 42.000 euros, e em Porto entre 25.000 euros e 37.000 euros. Um diretor de logística em Lisboa recebe algo em torno de 49.000 euros a 62.000 euros, e em Porto 44.000 euros, 44.800 euros e 56.000 euros. Para o chefe de recepção, chefe de sala, supervisor de loja e chefe de cozinha, só vamos apresentar o valor base em Portugal, sem distinção entre Lisboa e Porto, que fica em torno, o chefe de recepção 16.800 euros a 20.000 euros, o chefe de sala 18.200 euros, o chefe de loja 28.000 euros e o chefe de cozinha 59.500 euros. Considerando como exemplo a média salarial mensal de um médico recém-formado para comparar os salários em diferentes países, nós apresentamos a tabela, seja Portugal, França, Alemanha e Brasil. Em Portugal, um médico recém-formado recebe algo em torno de 2.700 euros. Na França, ele recebe 4.579 euros. Na Alemanha, ele recebe 4.450 euros. E no Brasil, ele recebe em torno de 1.234 euros. Apesar dos salários parecerem muito baixos à primeira vista, é preciso considerar o poder de compra do país para entender melhor como é morar em Portugal com o salário recebido. O poder de compra, se comparado ao Brasil, é mais elevado. No entanto, devido à inflação que Portugal vivencia, 2022 fechou com a maior inflação dos últimos 30 anos, o poder de compra do país vem diminuindo drasticamente
e o salário mínimo e médio não estão acompanhando. Considerando diretamente as duas principais cidades dos dois países, Brasil e Portugal, que é Lisboa e São Paulo, o poder de compra na capital portuguesa é 72% maior do que na capital paulista. No entanto, quando comparamos o preço ao consumidor, Lisboa apresenta custos mais elevados que em São Paulo. Em termos de aluguel, por exemplo, Lisboa apresenta uma elevação de 114,10% em relação a São Paulo. Inclusive, segundo a reportagem da revista Dinheiro Vivo, Lisboa apresentou um aumento de 48,7% na renda média de aluguel, ultrapassando os 2.000 euros para alugar um apartamento na cidade. Em Lisboa, o custo de vida gira em torno de 3.680 euros, cerca de R$ 20.395, considerando o câmbio de 5,54, enquanto que em São Paulo, o custo de vida gira em torno de 14.000. Isso para se manter o mesmo padrão de vida. Quando comparamos a cidade de Porto à cidade do Rio de Janeiro, a cidade portuguesa tem um poder de compra 128,3% maior que o do Rio de Janeiro. Já nos índices que apontam os preços ao consumidor, Porto se apresenta com um custo mais elevado. Em termos de aluguel, por exemplo, a cidade de Porto se apresenta com 97,6% mais caro que o Rio de Janeiro. As profissões bem mais pagas em Portugal estão nos cargos de gerências das áreas como as finanças, tributos e jurídico, recursos humanos, varejo, engenharia, tecnologia, logística e saúde. Já no que toca aos perfis mais procurados pelos empregadores em 2023, se destaca os de tecnologia da informação, com 30% dos empregadores, engenheiros com 28% dos empregadores, comerciais com 26%, administrativo e suporte com 17%, marketing e comunicação com 15%. Os salários mais elevados se restringem na maioria dos setores aos mais altos cargos, não se estendendo aos profissionais operacionais e analistas. Nas carreiras médias, as áreas que apresentam os melhores salários são os da tecnologia, especialmente os profissionais de TI, os programadores e cientistas de dados, assim como alguns setores de marketing e engenharia, áreas nas quais faltam profissionais no país. Existem alguns sites que ajudam a calcular o salário em Portugal com base na área de atuação, tempo de experiência e a região do país em que se pretende viver. Um desses sites é o Meu Salário. Nele é possível, a partir das informações inseridas, encontrar o salário médio, exemplo de quanto é pago em algumas empresas e outras informações relevantes. Sempre me fazem a seguinte pergunta: é fácil arrumar emprego em Portugal? A menos que o seu currículo tenha um nível muito elevado, ou que a sua área tenha uma escassez de profissionais, não é fácil arrumar emprego em lugar nenhum neste momento. Em 2022, a taxa de desemprego em Portugal, segundo o INE, fechou em 5,8%. Já em 2023, especialistas apontam que, com a retração da economia e a inflação no país, há uma previsão de que o mercado de trabalho será impactado e viverá momentos de incertezas. Assim, é preciso considerar que a dificuldade ou facilidade em conseguir trabalho vai depender de vários aspectos, desde o currículo, a variação do idioma, a situação do imigrante no país e até, claro, a área de trabalho. Para quem deseja trabalhar em TI em Portugal, por exemplo, há sempre milhares de vagas abertas. Outra coisa que precisamos informar
informar é que existem áreas com maior demanda de trabalho em Portugal, seja ela por não ter profissionais qualificados para suprir a demanda, como é o caso da área de tecnologia e saúde, ou porque é um setor em constante crescimento, como o turismo. Desta forma, é muito fácil responder qual é a área que mais emprega em Portugal. Atualmente, o setor que mais emprega em Portugal é o de turismo, ou seja, trabalho em restaurantes, hotéis e alojamentos locais. Pode ser uma boa oportunidade para iniciar uma carreira em Portugal. No entanto, o setor que mais emprega não significa que seja o melhor e com salários altos, uma vez que a maioria dos cargos não necessita de alta qualificação profissional. Na contramão, o setor que mais emprega profissionais qualificados em Portugal é o da tecnologia da informação. Como mencionamos acima, nesse setor podemos encontrar milhares de vagas abertas em todo o país, mas especialmente em Lisboa e Porto há uma demanda maior, por serem sede de grandes empresas nacionais e multinacionais. Os profissionais em alta com maior probabilidade de emprego em 2023 em Portugal são profissionais de tecnologia da informação, engenheiros, comerciais, administrativos de suporte, marketing e comunicação. De uma forma geral, as áreas de Portugal com mais oportunidades são a zona metropolitana de Lisboa e de Porto. O que é preciso para trabalhar em Portugal? Antes de mais nada, é preciso estar legalizado no país. Por isso, se você pretende mudar para Portugal, a recomendação é fazer o processo de forma regularizada e evitar situações que a clandestinidade impõe a muitos imigrantes. Assim, se você não tem cidadania portuguesa ou europeia, é preciso passaporte. O passaporte é o único documento de viagem dos brasileiros que é aceito em Portugal e na Europa. Por isso, o primeiro passo no planejamento de como trabalhar em Portugal é fazer o passaporte, ou verificar a data de validade do seu, se você já tiver um. A exigência é que ele tenha pelo menos 3 meses de validade após a data prevista do retorno. Porém, para quem está de mudança para o país, o ideal é que o documento tenha pelo menos 2 anos de validade. Outra pergunta que me fazem muito é: visto de trabalho ou visto para procurar emprego? Se você não tiver cidadania portuguesa ou europeia, é necessário ter visto para ir para Portugal. Qual é o tipo de visto necessário? Você precisa ter um visto de trabalho ou um visto para procurar emprego. É possível também trabalhar com visto de estudante em Portugal, mediante a comunicação ao CEF, e com visto D7 para aposentados e detentores de renda. Os familiares reagrupados também possuem autorização para trabalhar. Qual é o passo a passo para você pedir o visto de trabalho em Portugal? O primeiro passo sobre como trabalhar em Portugal é solicitar o visto de trabalho. Se já recebeu uma proposta ainda no Brasil, ou visto para procurar emprego quando chegar em Portugal. Ele deve ser pedido no Centro de Solicitação de Visto, VSF Global, mais próximo de sua residência, quando a pessoa ainda estiver no Brasil. Para quem já está no país luso, é preciso procurar o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e solicitar autorização de residência em Portugal para trabalho com dispensa de visto. Para solicitar essa autorização, é necessário que a pessoa tenha um contrato de trabalho ou uma carta de promessa de trabalho, não esteja ou nunca tenha estado ilegal na Europa e não possui antecedentes criminais.
Se você tiver cidadania europeia, precisa apenas comunicar à Câmara, que é a prefeitura da cidade onde irá morar. Não se trata de um pedido de autorização, mas de uma comunicação formal e controle da sua residência. Posso trabalhar em Portugal com visto de turista? Não pode. Por via de regra, nenhuma empresa irá te contratar se você não tiver um visto que autorize a atividade profissional. Por isso, partimos do princípio que não é possível trabalhar com visto de turismo em Portugal. Porém, sabemos que nem tudo funciona como manda a lei. Alguns lugares acabam contratando pessoas que não têm visto, mas você acaba trabalhando ilegalmente. E além de estar fora da lei, você não tem nenhum benefício, pois não terá contrato de trabalho nem garantia futura. Além disso, as empresas que contratam pessoas sem visto costumam explorar os trabalhadores com maior carga de trabalho, pois eles não podem se queixar aos órgãos de defesa, já que estão trabalhando ilegalmente. Há ainda relatos de pessoas que sofrem calote e não recebem pelo trabalho, já que estavam trabalhando ilegalmente. Por isso, o nosso conselho é que você nunca venha para Portugal com a cara e a coragem para tentar trabalhar sem visto. Você vai precisar também do seguro saúde privado ou o PB4. Ainda no processo de solicitação do visto, é preciso providenciar o seguro, o PB4, um documento que dá acesso ao Sistema Público de Saúde em Portugal, ou um seguro viagem privado que cubra as despesas de viagem e médicas no país. Para quem se muda para Portugal, a recomendação é providenciar os dois documentos. Isso porque o PB4 dará acesso ao Sistema Público de Saúde, permite que se inscreva no centro de saúde antes de receber a autorização de residência. Já o seguro viagem cobre custos de problemas com a viagem e bagagem, além de cobrir o atendimento médico de emergência, pelo menos enquanto não se inscreve no centro de saúde. O ideal é contratar um plano para pelo menos um mês. Assim, é possível ser amparado em caso de emergência logo na chegada ao país. Bem, chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, eu pergunto: vamos morar na Europa?